Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na sexta-feira 13, sexta-feira 13, inclusive, dia do tal do Halloween, que não é da nossa cultura, mas a gente acaba abraçando tudo que nos enviam, né? Então, a gente deseja boa noite a todos nessa sexta-feira 13, em que estamos aqui para mais um evangelho, né? Evangelho segundo o Espiritismo, logo depois a irradiação. Você que está em casa, mesmo não sendo no dia da live, mesmo que você assista em outro dia, você pode sim botar o copo de água aí, você pode botar água, ela vai ser fluidificada do mesmo jeito. Porque quem fluidifica a água não somos nós, eu, vocês, né? A gente colabora para a fluidificação dessa água, mas o trabalho maior vem mesmo da espiritualidade amiga. Então, a qualquer momento você pode colocar. Estamos aqui, eu e a Rosana Munhoz, e vamos tentar fazer o nosso estudo dessa noite naquele sisteminha que eu gosto muito, que é o sistema da conversa fraterna, né? E aí vamos que vamos, né? Só esperando mais um pouquinho para a conexão estabilizar, e aí a gente já dá início, né? Boa noite, Emílio. Boa noite, Cida. Boa noite, Manuel. E a esposa, que eu não vou arriscar mais o nome. Boa noite, Rejane. Boa noite, Luciene. Boa noite, Lídia. Sejam todos muito, 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 muito bem-vindos. A Nana também chegou, com boa noite dela. Seja bem-vinda, Nana. Para quem não conhece, a Nana é uma trabalhadora da casa, que a gente tem sentido falta nesse período aí de pandemia. A gente não tem tido contato com muita gente, né? A Rosana Munhoz chegou. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. Tudo de bom. Aqui na minha frente. Na frente não, na diagonal. Exatamente, papai, exatamente aqui desse lado. Aqui, ó. Não é na minha frente. Boa noite, Cláudia, seja muito bem-vinda. E aí já são 2 minutos, eu acho que dá para a gente continuar, porque fica claro que a conexão está estabelecida, né? Cliquei aqui no banner errado, deixa eu corrigir. E vamos então para a nossa prece inicial, né? Que a gente sempre, eu, por exemplo, muitas vezes eu esqueço de fazer essa prece inicial. É tanta correria, é tanta coisa que a gente acaba deixando passar, né? É o foco, mas não tem problema nenhum. Hoje a gente não esqueceu, hoje a gente não vai deixar passar, e hoje a gente vai fazer, então, a prece inicial no mesmo sistema que todos fazem, né? Que é aí ah, que é com um bannerzinho, né? Banner não, é o PowerPoint que a Rosana preparou para a gente, né? Está entrando aí. Ó bom Deus, ó espiritualidade amiga, que nesta noite de sexta-feira possamos não somente acalmar os nossos corações, mas igualmente conectar uns aos outros. Que possamos, nesse conjunto de almas bem intencionadas, alcançar o Mestre Jesus. E a Ele pedir, como sempre, ó bom Mestre, nos guie, acredite, nos conduza além, nos permita desenvolver a nossa fé, nos permita caminhar um pouco mais ao teu lado, em teus braços ou atrás de ti. Toda a espiritualidade amiga possa nos conduzir para o mais adiante, possa nos conduzir para o crescimento. A Maria Madalena, em tua casa estamos, e a ti também pedimos, cuida de nós.
Que esta noite de sexta seja uma noite, sim, plena, uma noite de aprendizado, uma noite de estudo, e que possamos, ó bom Deus, crescer um pouco. Que assim seja, que assim possa ser. Graças, graças. Então, meus amigos, a gente aqui interrompe o compartilhamento. A gente vem no compartilhamento, dá um likezinho aqui para eles aqui. A gente já abre o próximo, então podemos seguir, né? Eu vou. Boa noite, eu parei na Cláudia, né? Boa noite, Maria da Penha. Boa noite, Maralila. Maralila. A Mara, menina. Nossa, mãe sumiu. Mara, seja bem-vinda, você sumiu. Boa noite, Andréia, que também sumiu. Viu, Andréia? Esse não some mais. Ah, e a Rejane botou aí alguma coisa que eu não sei o que é. Palmas. Botou palmas, né? Então, gente, hoje a gente tem. Hoje a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite, João Bosco, seja muito bem-vindo. Hoje a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos bem aqui, ó, no capítulo 16. Oba, entrou. Nós estamos no capítulo 16, que nos traz os parâmetros para a gente não se perder quando pensamos em seguir a Deus e não nos perder indo para seguir Mamon. A gente já explicou, eu expliquei, o Ronaldo já explicou o que viria a ser Mamon. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente repete a explicação sem problema algum. Então, nesse capítulo, e os capítulos são sempre assim, eles trazem um conjunto de argumentos para você, então, trabalhar em você e conseguir atender o que é pedido no título. No caso aqui, servir a Deus, né? E não servir a Mamon. Então, ele traz aqui no amarelinho salvação dos ricos, no verde, preservar-se da avareza, no azul, Jesus na casa de Zaqueu, aí depois veio no rosa a parábola do mal rico, e aí hoje nós temos a parábola dos talentos, que é uma parábola muito, muito, muito interessante, e é uma parábola que ela nos traz aí uma série de questões, e eu vou precisar muito, muito, muito de vocês, porque depois da parábola a gente vai trabalhar no sistema de troca, né? A gente precisa desenvolver o entendimento das parábolas. Então, eu evito trazer tudo pronto para fomentar o pensar. E você sozinho em casa conseguir abrir uma parábola e tirar da parábola ali algumas coisas segundo o teu entendimento, até porque eu ainda não faço isso. Eu pego uma parábola, eu tenho sim um entendimento, mas esse entendimento ele ainda é muito embasado naqueles que me possibilitaram o aprendizado, né? Então, tem algumas parábolas que eu já consigo olhar e dizer, isso é isso, muito embora tenham me dito aquilo. Mas tem parábolas que eu ainda recorro à explicação que me deram lá atrás, né? E o ideal somos nós desenvolvermos essa questão de conseguir olhar uma parábola, conseguir olhar uma frase e chegar ao entendimento dessa frase, né? Boa noite, Márcia, seja bem-vindo. Luiz Carlos, seja bem-vindo também. Então, eu hoje vou fazer exatamente isso. Eu vou tentar, ao invés de explicar a parábola, trocar com vocês o que a gente pode entender dessa parábola. Lembrando sempre que Jesus usava as parábolas porque era a forma que ele tinha na época para atingir aquelas pessoas. Então, era muito mais fácil ele falar por parábola, que eles entendiam melhor, do que ele falar diretamente. E hoje, para muitas coisas, a gente ainda tem que pensar muito como falar, porque senão a gente acaba agredindo. Não é esse o objetivo. Acaba fazendo com que o outro fique refratário, né?
E a gente não quer isso. A gente não quer ser agressivo, a gente não quer o outro refratário, e a gente quer sim que o outro tenha um nível de entendimento acima do que ele já tem. Vamos à parábola. Uma mosca aqui, você não quer sair. A parábola dos talentos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 6, né? E aí, se tiver pequeno, me avisa que eu consigo aumentar um pouco a letra. Eu acho que foi a Cida, outro dia, que falou que estava muito pequenininha, mas é que o fluxo de informação é grande, e aí a gente acaba botando num tamanho que a gente vai ler, mas eu vou grifando ali, né? Zilda, obrigado, boa noite. Arilza, estou agradecendo a Munhoz. Munhoz, obrigado. Zilda, boa noite. Arilza, boa noite. Elizabeth, boa noite. Sejam todas muito bem-vindas. Então, a parábola dos talentos, ela vai assim, ó. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, ele foi lá, ele pegou alguns dos seus bens, pediu que olhassem, pegou alguns talentos que era moeda da época, né? Talento aí é dinheiro, nesse caso aqui é dinheiro, era moeda da época, e aí ele pegou 3, né, 3 servos, 3 servidores, e para um ele resolveu dar 5, para outro ele deu 2, e para um outro ele deu 1. Então vamos seguir. E ele deu isso a cada um segundo a capacidade deles, né? Então ele vai lá. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. Então, o que recebeu 5 já multiplicou. O que recebera 2, o que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos. Então, esse também conseguiu multiplicar. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro de seu amo. Então, 1 já multiplicou por 2, 5 viraram 10. O de 2 fez uma multiplicação também, mas o que recebeu 1 talento, o que ele fez? Ele foi lá e escondeu o talento no buraco. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou a contas. Veio o que recebera 5 talentos. Ele apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. E aí, respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Então, o Senhor ficou feliz e falou que, olha, já que você fez um bom aproveitamento desses talentos, eu vou te dar ainda muito mais coisas para você aproveitar. Notem que a parábola ela é sempre apresentada com uma história, com muitas outras possibilidades por trás, né? Então, aqui eu já estou relendo para depois a gente seguir daí. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além destes, 2 outros que ganhou. Então, aqui ele já revela que também multiplicou, né? E o amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria de teu Senhor. Então, aí, de novo, o Senhor se regozija, né? Ele fica feliz com o trabalho desses 2 servos. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse:
Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada pusestes. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restituo o que te pertence. Então, ele dá um valor para esse senhor muito maior, esquecendo que este senhor confiou nele. E se confiou nele, ora, vai lá, faz acontecer. E ele se esconde aí atrás da verdade, que é dizer que o senhor vai lá e faz. Ele colhe onde não plantou. E o cara é bom, né? O senhor dele é bom. Ó, senhor, sei que és um homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes onde nada puseste. Então, aqui, ele já está dando um valor, fechando um valor para este senhor, e esquece que este senhor confiou a ele um atributo independente do valor que ele tinha. Né? E aí ele diz que restitui, que está devolvendo. O homem, porém, que é o senhor, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Ora, se você sabe que eu sou severo, se você sabe que eu quero ter de volta aquilo com juros, por que então você guardou? Por que você não investiu? E se você não quer investir você mesmo, entrega para os banqueiros, eles vão lá e vão investir. E tudo isso é importante porque a gente vai conversar depois. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, deem-no ao que tem 10 talentos. Então aí começa a coisa toda, né? Então ele pega do servidor que não usou e bota na mão daquele servidor que ele já tinha visto como o melhor servidor, por isso ele deu a ele 5 talentos, né? Ele tinha uma capacidade de administrar. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm esses, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto aquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. E seja esse o servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Isso está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 25, vai do versículo 14 até o versículo 30. E aí, a gente tem essa parábola que é simplesmente maravilhosa, que é uma parábola que nos enche aí de pensar, né? E para seguir, a gente precisa primeiro entender 3 coisas aqui. Primeiro, quem é o Senhor? Segundo, quem são os servos? Terceiro, que são os talentos? Se a gente não conseguir começar a decifrar a parábola por aí, a gente não vai a lugar nenhum. Então, vamos começar a dividir essa parábola, né? E aí eu pergunto a vocês, quem é o Senhor? Eu pergunto a você, quem são os servos? Eu pergunto a você, o que são os talentos? Alguém pode, por gentileza, começar a encher o meu chat aqui de resposta, por favor? Agradeço, obrigado. Estou esperando. Dou-lhe uma, dou-lhe 2. Né? Lembra quando eu fazia isso aqui no presencial? Vai, gente, me ajuda, por favor. São 3 perguntas. São 3 perguntas. Quem é o Senhor? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, quem são os servos? A terceira pergunta, quem são os talentos? São 3 perguntas. Alguém pode, por gentileza, me responder? A Márcia botou aqui, ó, dons que Deus nos dá, mas isso está em relação a qual pergunta? Márcia, por favor, nos ajude. Márcia Cristina Corrêa Sabá, por favor, comparecer à recepção. Aí a Zilma nos traz aqui, ó, o Senhor é Deus, né?
E essa é a nossa primeira pergunta. Quem é o Senhor? E aí, já que a Zilma botou que o Senhor é Deus, a pergunta é: vocês concordam que o Senhor é Deus? Na parábola, né? Deus é o Senhor. A Márcia aqui vai em concordância, né? Gente, pode discordar, ninguém vai ficar chateado, ninguém vai nada, não. A gente aqui tá aqui para aprender juntos, né? Então a Márcia já nos traz, a Zilma e a Márcia já nos traz que o Senhor, que o Senhor é Deus. Aí vem a segunda pergunta: quem são os servos? Né? Aí, deixa eu ir aqui com calma. Aí a Zilma também nos traz: os servos somos nós. A pergunta é: vocês concordam? Vocês discordam? E aí o Manuel nos traz: Deus, nós e os dons que recebemos. Manuel, ficou difícil para entender. Nós. Deus é o Senhor, os servos somos nós, e os talentos são os dons. Maravilha, obrigado, Munhoz. É sério, gente, isso não é para fazê-la falar, não. Às vezes, eu realmente estou aqui no 330 e aí eu não consegui, aí eu tenho que pedir ajuda a ela. É sério, a Munhoz aqui é ponta firme, como dizem na gíria dos antigos. A Mara, que é assim que nós a chamamos no presencial, nós todos, né? Não é que nem... A Mara está trazendo para a gente: o talento não seriam as virtudes, né? E aí eu pergunto: vocês concordam? E aí a Márcia traz: nós somos os trabalhadores. A Arilza: o Senhor é Jesus, os servos somos todos nós. Os talentos são os dons que Deus nos dá. Os talentos são as nossas atitudes. Então, Arilza, vamos só dar um apontamento aqui para a gente poder nos auxiliar sempre. O Senhor aí realmente é Deus, né? Jesus, ele é o nosso guia, né? Mas o Senhor aí, no caso, é Deus. E quem está contando a parábola é Jesus. Então, Jesus está se referindo a Deus. Ele não se referiria a ele mesmo numa parábola. Isso aí é outra coisa também que a gente pode tirar da parábola, né? E aí, a gente tem, já que esclarecemos que Deus é o Senhor da parábola, que os servos somos nós e toda a humanidade, e nós já sabemos que os talentos são os bens e recursos que a providência nos outorga, que Deus nos passa, né? E eles nos passa para que empreguemos isso no benefício do todo, né? E aí, a gente tem um outro ponto, a gente já conseguiu, então, se acertar nisso, mas tem um outro ponto que nos chama a atenção. Ora, se Deus é justo, e se Deus é igualitário, pensa, a gente tem essa questão de querer que Deus seja igualitário. Se Deus é justo, se Deus é igualitário, por que, então, ele não deu a mesma quantidade de talentos para cada um? Um levou 5, outro levou 2 e um levou 1. E a pergunta que eu trago para vocês, e me ajudem, por favor, a trabalhar a parábola, por que ele não deu a mesma quantidade de talentos para todos eles? Por que os 3, cada um não recebeu 5? Por que cada um não recebeu 2? Por que cada um não recebeu 1? Essa é a pergunta que fica aqui. Vamos trabalhar a pergunta juntos. E aí, a Rejane já começa aqui mandando um chutambaço para gol, devido à capacidade de cada um. E é exatamente isso. Gente, Deus é justo. Ele é tão justo que ele não vai dar um talento para o moço que tem capacidade já para trabalhar 5 talentos, né? Então, ele acaba sendo justo nesse sentido. A gente não fala que Deus dá o frio, dá o cobertor conforme o frio? É exatamente isso.
né? Aí a Lídia traz para a gente, Deus dá de acordo com o merecimento de cada um. Merecimento e preparo, né, Lídia? Mandou muito bem. A Cida diz, depende do entendimento de cada um. Então, Cida, deixa eu ver se eu entendi o que você está falando. Ele vai distribuir os talentos de acordo com o entendimento que cada um tem para trabalhar esses talentos, né? É isso mesmo? Confirma aí para mim, Cida. E aí, a Mara traz para a gente, porque somos pessoas diferentes, sim. Cada espírito é único. Cada espírito galga o caminho em direção ao Pai, em direção à compreensão do amor, de acordo com o seu próprio entendimento, com o seu próprio merecimento, com o seu próprio esforço. E aí, a Madalena Marques está dando aqui boa noite aos irmãos do Centro Maria Madalena. Obrigado, Madalena. Boa noite. Aí a Cida está concordando, então fechou. E aí, gente, a gente então vê que Deus aí é justo no sentido de que aquele que estava melhor preparado, ele já deu 5 talentos. Porque ele sabia que ele tinha capacidade para administrar aqueles 5 talentos que ele tinha, né? Ao que tinha capacidade para administrar 2 dons, vamos chamar assim, ele deu 2 dons. E ao que tinha capacidade para administrar 1, ele deu esse 1. E aí, a gente vê também na parábola uma outra coisa, que é a resposta que Deus dá. Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria de teu Senhor. Então, ele aqui reconhece que a pessoa foi fiel em pouca coisa e por isso ele já vai dar mais. Alguém consegue, nessa hora, se achar? Alguém consegue, nessa hora, se ver nessa situação? Alguém consegue, nessa hora, ver aquele outro parente nessa situação? Eu vou dar uma situação para a gente poder entender. Eu não vou dar a situação, eu vou dar a resposta da situação para a gente entender o que é esse dar mais. Você, às vezes, olha uma pessoa que faz o bem e diz para essa pessoa, e essa pessoa cada vez faz mais, cada vez faz mais, cada vez faz mais, cada vez ela abraça mais coisas, né? Então, a gente aqui começou com tampinha e foi para lacre, depois foi para guarda-chuva, então, com mais trabalho aparecia, mais trabalho ia se pegando. E isso é a administração dos talentos. Então, se você... boa noite, Janaína, seja bem-vinda. Então, se você trabalha os talentos que Deus te dá, Deus vai te dar mais talento, Ele vai te confiar mais talento. Então, quanto melhor você faz, mais Ele vai colocar você para fazer, né? Maria Lúcia, seja bem-vinda, bem-vinda ao Solano, que seguramente está aí do teu lado, meu amigo do peito, do coração, o senhor que tem um sorriso fácil. Então, a gente tem uma outra coisa que acontece aí, que é, ou que são aquelas pessoas que dizem, ai, eu não aguento mais. Só aparece trabalho, só aparece trabalho, só aparece trabalho, eu não dou conta, estão querendo me matar de trabalhar, eu não aguento mais. E aí, a gente chega à conclusão de que quem está dando trabalho é Deus, para ela se aperfeiçoar, para ela se aprimorar. E aí a Cida traz para a gente aqui um ponto interessante, ó. O preguiçoso precisa se trabalhar mais para ter a mesma capacidade que os outros. Ó. Exatamente isso. Porque ele diz que o outro foi preguiçoso. E aí, gente, ele não é só preguiçoso. Ele é preguiçoso, ele foi inseguro. Né? Porque se você olha a alegação dele é justa e certa. Ora, eu fiquei com medo de perder o teu dinheiro. E eu sei que se eu perdesse o teu dinheiro, eu ia ser prejudicado. Então, eu prefiro 1000 vezes entregar o dinheiro sem juros algum, mas te entrego exatamente a mesma quantidade, a mesma quantia que você me deu,
do que não entregar nada, né? Só que ele teve medo. E aí a pergunta que fica é: quantas vezes nós temos capacidade para ajudar, capacidade para burilar um talento, capacidade para dar um suporte, capacidade para fazer uma caridade, e a gente fica com medo, a gente diz: não, eu não vou. Eu não vou fazer. E aí entra o que a nossa irmã Rejane está trazendo, né? Ele não confiou em si. Porque muitas vezes nós não confiamos que somos capazes. Que é um exemplo bobo, e eu não estou falando daqui da casa em específico, porque aqui o pessoal abraça com muito, muito carinho, não é isso. Estou falando de várias outras casas. Eu conheço casas, especificamente fora do Rio, em que não tem trabalhador para fazer live. O pessoal fica com medo. Então, a casa tem StreamYard pago, que é uma plataforma, a casa tem computador novo, a casa tem uma excelente conexão com a internet, mas mesmo as pessoas que dão aulas, ministravam aulas naquela casa, dizem que não estão preparadas para ir para a live. Quando a live é só uma sequência do que você já faz. Então, é abrir mão desses talentos, né? Aí a Cris Araújo chegou com boa noite, aí depois ela dá boa noite a todos. Traduz aí, Munhoz. Por que ela primeiro dá boa noite, depois ela dá boa noite? De repente, ela deu boa noite primeiro a você, depois a todos nós que estamos acompanhando. Isso foi bom, isso você gosta. Beleza, beleza. Então, o que acontece? A Madalena trouxe para a gente, ele foi principalmente medroso de não ter capacidade de aumentar os talentos. E aí, Madalena, quantas vezes nós não somos medrosos de aumentar as capacidades que Deus nos dá? Quantas vezes eu sou psicofônico e eu simplesmente finjo que não estou ouvindo a mensagem chegar, enquanto médium? Quantas vezes eu sou mãe, estou vendo que o meu filho está estranho, mas eu não vou atrás para saber por quão estranho ele está, o que está causando essa estranheza? Quantas vezes eu sou pai e, ao invés de digladiar na conversa com o meu filho, a bem da educação, eu simplesmente dou um grito, mando ele calar a boca, digo que ele é um incapaz e eu dou as costas. Porque é isso que eu estou tentando trazer. Eu não trouxe referências, eu não trouxe livros, eu não trouxe nada, gente, eu não trouxe nada. Porque hoje eu vim assim, com duas coisas preparadas. Quando eu acabei de fazer a prece, antes de entrar no ar, vamos para a conversa, vamos trazer o entendimento. Porque é muito legal. Ontem mesmo eu estava assistindo uma palestra linda. Para cada uma frase que a pessoa falava, ela indicava 10 livros. Olha que coisa maravilhosa, pessoa intelectualizada. Ela virava e dizia uma frase, e aí ela puxava referência de A, puxava referência de B. E, gente, aqui eu estou brincando, mas é sério, eu não estou querendo pejorar o trabalho de ninguém. Não é isso. Muito pelo contrário. Eu assisto demais e fico muito feliz quando vem referência. O que eu estou dizendo é, será que eu também posso fazer uma live conversando? Será que eu posso trazer a clareza sem, no entanto, ficar me abengalando numa série de outros livros? Bem provavelmente, a maioria aqui não vai ler de pronto, não vai ler agora. Então, é por isso que eu estou perguntando tanto. A gente consegue usar esses talentos no nosso dia a dia? Será que a gente consegue? E aí a Márcia já diz para a gente, ó, já fiz muito isso, deixar de fazer por medo de falhar. E aí a gente não faz. E aí a gente esquece, aí eu vou para o espiritismo, a gente esquece que tem a espiritualidade amiga. E que se eu confiar, ela vai me auxiliar. Tinha tudo para não chegar hoje aqui no horário da live.
cheguei com um tempinho de folga. Acreditei. E quando uma pessoa muito querida perguntou, mas escuta, tão em cima assim você vai conseguir chegar? Falei, cara, a espiritualidade amiga ajuda. Eu confiei. Tudo dando errado, contratempo, confiei. Cheguei aqui, ó, bonitão. O que foi, Munhoz? Não tô, não? Munhoz tá rachando de rir ali. Tô, Munhoz, tô bonitão, pô, tô. Que isso, Munhoz? Eu, hein? Então, vamos seguir, porque tem estrada ainda, tem estrada. Lindão e modesto. Modésio. Aí o Luiz traz para a gente, nós, prepara para traduzir. Irmão, por favor, me esclareça aquele povo. Então, tinha muita dificuldade de entender, pois ele usou uma figuração um tanto difícil de entender. E essa figuração parece que eles entenderam muito bem. Olha, Luiz, bingo, você foi no ponto certinho. A gente hoje tem dificuldade de entender as parábolas, porque a gente já acha 4, 5, 6 significados nas parábolas. Mas o pessoal, naquela época, entendia muito mais fácil quando era explicado assim. Eles entendiam com muito mais facilidade, o que não acontece com a gente hoje, né? Eu costumo brincar dizendo que quando o pneu do meu carro fura, eu tenho que descer do carro, tenho que pegar o macaco, botar a chave, aliviar e fazer a troca do pneu. Aí eu mexo com os meus sobrinhos, dizendo, e aí, cara, não esquece o celular em casa. Por que, tio? Se o pneu furar, você vai precisar de um aplicativo, né? Então, são novos tempos. Então, são novas linguagens. Né? Eu, para aprender alguma coisa, quando mais novo, eu tinha que entrar em cursos, pagar, andar e tal. A molecada hoje vai no YouTube e volta para o PhD. Então, é uma outra linguagem. Como era uma outra linguagem naquela época. E é bem por aí mesmo. A Cris Araújo. Obrigado, Rô, por traduzir. Está te agradecendo, Rosana. Vamos pular aqui, vamos para a próxima. Aí a gente tem a Cris Araújo. Também aconteceu comigo, uma voz que eu conheço. E era para eu falar e me calei. Medo. E é isso que tem. Agora, tem um outro ponto na parábola que também dá para a gente trabalhar um pouquinho mais. Né? Que é o ponto da cobrança de Deus. Deus foi lá e cobrou para o pessoal porque ele deu talento. E a gente acaba achando aí que Deus é um tanto injusto por ter cobrado. Mas a gente esquece uma outra passagem. Que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E essa cobrança ela vem muito mais de nós mesmos, quando temos entendimento para tanto, do que de qualquer outro. A espiritualidade, às vezes, você chega lá nervoso, olha, eu falei aqui, o que eles fazem para você? Acalma o teu coração. Tudo a seu tempo. Porque vai chegar o tempo de eu vigiar, de eu ser apresentado aos erros que eu cometi. Né? E aí eu tenho que lembrar que eu estou me cobrando porque me foi dado. A quem muito será dado, muito será cobrado. Pronto, e acabou. E aí entra um outro ponto aqui. Os servos fizeram que os talentos se multiplicassem, representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus. Né? É uma colinha que eu puxei aqui. E aí a gente consegue entender que aquela tarefa, que aquilo que nos foi dado por Deus. E a minha pergunta é para você aí. Você consegue tirar os teus órgãos, tirar
a tua mão, tirar os teus membros e entender que isso também é um presente de Deus. Tira isso da ciência. Eu consigo enxergar que, bom, é um presente de Deus. Você consegue entender que aquele trabalho vai fazer com que você evolua? Ou você acha que isso é um castigo de Deus? Gente, me ajuda, por favor. Bota aí, até porque a gente já tá acabando. Me ajudem, por favor. Você consegue enxergar aquilo que você tem como um talento de Deus? Tinha acabado de olhar. Por isso que eu falei. Mas valeu. Você consegue entender que isso é um talento de Deus, um presente de Deus? Vai, gente, responde aí, por favor. Senão eu vou achar que deu bug aqui. Ninguém responde, Munhoz. Então a Márcia bota lá, ó, que ela consegue entender que isso tudo é um presente de Deus, né? A Cida bota lá, Deus não castiga ninguém. Sim, Cida, com certeza. Com certeza, isso a gente já tem muito claro. Deus não castiga. Quem vai fazer a cobrança somos nós mesmos. E nós mesmos pediremos para voltar numa situação de expiação, numa situação de prova, né? Deus só quer que eu cresça. Aí a Zilma bota que ela consegue enxergar aquilo como um presente de Deus, né? E aí a gente entra numa reflexão. Se a gente consegue enxergar, e notem, por favor, eu não vou nem puxar aqui que somos vários na live e que só 2 pessoas responderam que conseguem entender. Isso eu não vou nem comentar, porque preocupa. Preocupa. Mas Aderlei, eu não respondi aí, mas eu estou pensando aqui que é um presente de Deus, sim. Tudo bem, mas eu pedi para responder. E quando a resposta não vem, isso me chama a atenção, né? E a Cida bota lá para a gente. Até os momentos difíceis são presentes para nosso adiantamento. Com certeza. A gente precisa passar pelas coisas para poder entender. Quem, em algum momento, não ouviu falar, ou ele próprio não falou para um filho num momento ruim? Um dia você vai estar no meu lugar e vai entender por que eu tomo essas decisões. Isso dói mais em mim do que em você. E aí? E aí que quando a gente vira pai, a gente olha e diz, caramba, mas é verdade. É verdade. E por isso que quando a gente vira avô, você olha e diz, olha, sou pai 2 vezes, só que nessa segunda eu vou deixar o barco correr. Não quero nem saber. Que é também um presente, é uma forma de você experienciar ser pai, só que de uma maneira mais branda, mais frouxa, mais acolhedora, segundo o teu entendimento, né? E aí a Mara, o Luiz, ele traz para a gente, somos regidos por leis universais. Uma delas é a causa e efeito. Sim, Luiz, trouxe muito bem. Eu planto, eu colho. O plantio é facultativo. Eu posso escolher se eu planto ou não. Mas uma vez que eu planto, eu vou ser obrigado a colher. Tem para onde correr, né? A Mara traz para a gente, sim, mesmo as dificuldades são para nosso crescimento. Obrigado, Mara. Aí a Maria Lúcia botou lá, sim, obrigado, Maria Lúcia. Gente, é sério, eu sou uma pessoa carente. Se vocês não botarem nada aí, eu vou perturbar para colocar. Porque a gente está aqui conversando. Eu preciso saber até que ponto você entendeu. Eu preciso saber se eu fiz uma abordagem boa das parábolas ou se semana que vem eu tenho que pedir ao Astrogildo, ao Ronaldo para fazerem uma outra abordagem. Gente, olha, eu escolhi um caminho, não fui feliz nesse caminho. Vamos repetir isso semana que vem, mas vamos repetir com outra pessoa, com uma outra linguagem, para ver se atendem um pouco mais. Eu não tenho a menor vergonha de fazer isso. Não tenho. Até porque não é vergonha.
É mérito. Mas para eu saber isso, eu preciso da resposta de vocês, né? Aí a Zilda falou minhas palavras, traduz minha. Eu falei alguma coisa que deve ter sido algo que ela concordou. Obrigado. Munhoz traduziu aqui. Aí o Luiz está trazendo para a gente, Luiz Carlos. Irmão, eu ser bisavó, então, sendo bisavó aí mesmo é que você não está aí, né? Pai 3 vezes, Luiz, ó, que maravilha. Então, gente, a gente ainda tem mais coisas aqui, né? E aí o servo deixou lá o talento improdutivo. Deus, ou o Senhor, fez uma reclamação com ele, pegou o talento dele e deu para aquele que tinha 5 talentos. Aí a pergunta aqui, a pergunta que fica é: há justiça em Deus tirar um talento de alguém que não usou esse talento e dar esse talento para alguém que já está com mais talento ainda? Por que ele não deu para o de 2? Por que ele pegou do de 1, pulou o de 2 e deu para o de 5? Me ajudem, por favor. O que acontece aí? Por que ele passa para o de 5 e não para o de 2? O de 5 já tinha 10 talentos. Hein? Me ajudem, por favor. Eu acho que hoje eu vou conseguir acabar dentro do tempo. Mas eu preciso de ajuda. Por que Deus pegou o talento de um e, ao invés de passar por imediatamente depois, passou para outro? Como é que funciona isso? Me ajudem, por favor. Eu vou responder, hein? Obrigado, Mara. Porque ele seria o mais capaz. Entendeu? Porque ele vai precisar da conta do dele e de mais o de alguém, né? Então, ele recebe o talento desse porque ele se mostrou mais capaz. Ele é um irmão mais adiantado. Ele é um espírito mais adiantado. É um espírito mais preparado. E tem um outro ponto aí importantíssimo. Por que às vezes te é confiado um sobrinho? Por que às vezes te é confiado um afilhado? Por que às vezes é você quem tem que regular as finanças da casa? Por que às vezes é só você que dirige na casa? Porque você tem mais talento. Olha que legal. Porque você tem a capacidade de trabalhar com todos esses talentos. Mas Aderlei, eu não quero trabalhar com isso. Aí, a outra questão vai ficar para uma outra live. Porque você também pode usar esses talentos que você tem para ensinar outros a administrar. Uma mãe de 4 filhos, meninos ou meninas, que tem que arrumar a casa, tem que trabalhar, isso, o que ela faz? Ela ensina as crianças a cada uma ter uma tarefa. Cada uma vai ter uma tarefa de acordo com o seu entendimento. E é isso que nós também temos. Você tem mais talentos? Ótimo. Ensina o outro, então, que tem poucos talentos. Porque isso também é possível, né? Então, a gente precisa ter essa ideia. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Eu descer daquele pedestal de eu sou o bonzão e começar a ajudar aqueles outros. Porque é isso que Deus quer. E aí, a Márcia traz para a gente. Eu faria o mesmo de passar ao mais capacitado. Sim, ela faria, então, exatamente a mesma coisa. A Zilma, porque ele ainda não estava preparado para receber mais talentos. Sim, ele ia ter que, então, reciclar-se, preparar-se de novo, e aí, em algum momento, ele ia de novo receber um talento ou 2 talentos, ou quem sabe ele não evoluiu tanto que ele já passa a receber 5 talentos.
Olha que legal. Metodologia e psicologia de Deus. Infalível. Né? Aí a nossa irmã Igara chega da boa noite, Igara, seja bem-vinda. A Cida vai lá e bota para a gente. E ser mais proveitoso, ele saberia usar, sim, os de 5 talentos, ele tem uma capacidade melhor. Ele não é só um espírito mais adiantado, ele é aquela pessoa que a gente conhece que está um pouco mais à frente da gente também. Porque tudo a gente tem, vai para a espiritualidade, vai para a espiritualidade. Vai... Não, a espiritualidade está aqui. Quem do meu lado tem 5 talentos? Para quem eu tenho só 1 talento? Mas para alguém eu vou ter 5 talentos. Olha que legal. Para alguém eu vou ter só 2 talentos. E quando eu tiver 2 talentos, eu vou pedir ajuda àquele que tem 5 talentos. Quando eu tiver 5 talentos, eu vou ajudar aquele que tem 2 talentos. Quando eu tiver 1 talento, eu vou pedir ajuda para quem tem 2 e vai pedir ajuda para quem tem 5. É uma sucessão, é uma cadeia de amor, é uma cadeia de troca, é uma cadeia que vai se equilibrando através do trabalho de todos. Olha que bonito isso. Então, ao invés de eu dizer que aquele meu parente é um CDF, mas que ele é fechado no mundinho dele, eu posso tentar interagir um pouco mais com ele. Eu posso. E quando alguém disser que eu sou muito no meu mundinho, eu posso tentar abrir um pouco mais esse mundo para o outro. Isso é trabalhar os talentos, né? Aí o Luiz Carlos traz para a gente aqui. O que tinha dobrado o número de talentos revelou uma capacidade superior, revelou uma capacidade maior. É verdade, Luiz. É verdade. Luiz, eu estou achando que você está escrevendo pouco, estou preocupado. O Munhoz está rindo aqui. Nada, estou mexendo com você. O Manuel bota lá, porque ele conhecia a capacidade de cada um, talvez o talento para o de 2 fosse desperdiçado. Olha que joia que vocês estão trazendo, uma joia atrás da outra. Olha como é bom a gente conversar. Foi Jesus que disse, nenhuma de minhas ovelhas será perdida. Eu conheço todas. Todas. Se Jesus, que diz que está bem abaixo de Deus, conhece todas as suas ovelhas, imagina Deus, gente. Ele não somente conhece, como ele sabe a capacidade. Ora, vamos lá para a casa da Dona Maria, que é muito fácil. Dona Maria tem 3 filhos. 3 filhos meninos. Tem que buscar alguma coisa no mercado, chama o número 2. Dona Maria tem que consertar o cano, chama o número 3. Dona Maria tem que resolver lá com o pedreiro, chama o número 1. Ela sabe quem é melhor para o quê. Se Dona Maria, que é um espírito a caminho como nós, já sabe isso em relação aos seus filhos, imagina Deus. Olha que lindo. Olha que lindo. Muito, muito, muito obrigado. Manuel, mas o pessoal está trazendo pérola atrás de pérola. Aí Arilza atrás, porque cada um recebeu o que mereceu receber. Cada um recebeu o que fez por merecer. Mas aí é que está. Você sabe o que você merece? Você sabe, Munhoz? Eu não sei o que eu mereço. Por quê? Porque nós somos somatórias de reencarnações. Eu posso saber o que eu mereço nessa. Vim bonito. Modesto. Então eu posso saber o que eu mereço nessa. Mas eu sou a somatória de várias encarnações. E é importante eu ter essa consciência. É importante eu ter uma certa resignação já ali estocada para aplicar nessas horas. Que eu recebo 1 talento, o irmãozinho do lado recebe 2 e o irmãozinho lá da ponta recebe 5. Merece não, cara. Que merecer era eu. E aí? Entendeu? A Márcia traz para a gente, por causa da capacidade, da confiança de que vai ser feito. Ele se mostrou mais capaz. Ele se mostrou mais confiante, né?
E é assim com o filho. Normalmente, quem vai à padaria é o número 3. O número 3 está preso no exército. Pronto. E aí o número 2 vai a primeira vez à padaria e se dá bem. Compra tudo direitinho, faz tudo direitinho. Não tinha o pão que você queria, mas ele sabia por qual substituir, porque ele está esperto, ele está vendo. E aí você começa a investir nele também, né? Então somos nós quem cultivamos o investimento divino, através das nossas respostas aos talentos que nos são dados, né? Aí a Arilza traz para a gente, porque cada um recebeu por merecimento e o que estava preparado para receber. Eu um dia ainda vou fazer uma live sobre essa questão de merecimento. Isso é um saco tão grande, mas tão grande, e entra tanta coisa nesse saco que fica difícil da gente até entender o que é merecimento, né? A Cida, do seu lado com mais talentos, Rosana, Cida, você não é do bem. Olha a quantidade de sangue que está saindo do meu peito depois dessa flechada. Tá, olha, ensanguentado, olha isso. Olha como escorre. Não, o peito é desse lado, não. Não, é desse. Não, é aqui, é. Então, pô, Cida, gostei não. Ô, Munhoz, pega os teus 5 talentos e pode ir. Eu vou tocar daqui para frente sozinho. Quando eu acabar de rir. Então, quando eu acabar de rir, é ótimo. Cadê a mensagem da Cida aqui, gente? Tá para baixo. Gente, eu estou meio perdido aqui. Eu estou sem óculos, está difícil. Deixa eu me achar aqui. Tá aqui, ó. Pronto. Me achei. Agora eu sigo. Aí a Cida ainda bota aí um risinho. Ó, Cida, não gostei não, hein? Mas tudo bem. Passou. Aí o Luiz está dizendo que é muito tímido. É nada, você é gente boa, Luiz. Você mora no meu coração. Aí a Lídia traz para a gente, neste caso, o servo que recebeu um talento precisa de crescimento espiritual para chegar próximo à capacidade do que recebeu 5 talentos? Sim, Lídia, exatamente isso. Ele vai ser auxiliado, ele vai aprender um pouco mais, ele vai experienciar um pouco mais e ele vai a caminho. Ele vai crescendo, ele vai crescendo. E entra aqui, de novo, aquilo que eu falei. Como nós estamos em multiníveis, embora estejamos no mesmo grupo, né? A gente está em multinível. Então, eu estou num nível, a Rosana está no outro, mas eu estou num nível, para o assunto A, eu estou num nível mais avançado que ela, mas no assunto B, C, D, E, J, ela está infinitamente mais avançada que eu. E assim a gente vai. Então, recebe-se um talento para o amor, aquele que não trabalha o amor, mas ele é bom em exatas. Então, na exatas, ele vai receber 5 talentos. E assim a gente vai trabalhando. Eu não sei se eu consegui ser claro. Consegui, né? E aí, a Arilza fala, faça uma live sobre o tema merecimento, sim. Com certeza você vai ter muitas perguntas e dúvidas. Quero. Falou em pergunta e dúvida, eu estou dentro. Vamos armar então, vamos começar a programar. Eu tinha prometido um a Sabá e entreguei outro dia, né? E ela disse que eu entreguei de maneira satisfatória. Então agora estou devendo merecimento e vou entregar, ou peço para o nosso irmão Astrogilo entregar. Vamos dar trabalho para o Astrogilo, como se ele já não trabalhasse muito. Coitado. Então, gente, a gente conseguiu entender aí a parábola dos talentos? O que tem muito, todas as parábolas dão mais de 10 horas de explicação. Irmãozão, eu estou numa live aqui, você vai me pagar aqueles 100 mil hoje? Oi? Não, eu estou numa live, a gente fala depois, cara. Valeu. Então, o que acontece? Desculpa, mas o telefone toca, a gente é obrigado a atender. Até porque eu estou com mais de 10 milhões na rua, quando me liga assim é para pagar. Então, a gente conseguiu entender a questão da parábola, porque parábola, todas as vezes, a gente tem mais de 10 horas para falar. Eu já fiz estudo, já participei de estudo, não fiz. Eu participei como ouvinte de estudo
10 dias. A gente ficou 5 dias no primeiro parágrafo, porque não conseguimos acabar de desenvolver ali. E aí depois foi seguindo. Então, é bem isso, entendeu? É muito difícil você trabalhar as parábolas, sobretudo quando você abre muito para a conversa, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido atingir. Aderlei, você está muito inspirado, muito obrigado pelas explicações. Obrigado eu, viu, Rejane? A espiritualidade amiga é, assim, sensacional. Eles são, puxa vida, eu não tenho palavras para agradecer e te digo, de verdade, quando eu chegar do outro lado, a primeira coisa que eu vou perguntar é quem era o meu mentor. Quando ele disser sou eu vou dizer tira férias. Mas 20 encarnações, tira férias, eu dei trabalho. Então é terrível. A Cris bota para a gente, a Derlei, você está ótimo, muito obrigado. Boa noite para todos, ótimo final de semana, muito obrigado. Gente, vamos então para a irradiação, e aí a gente deixa as arestas, pode deixar aí os comentários, porque aí a gente deixa para uma outra live, né? E aí quem tiver com um copinho de água aí já bota o copo de água perto. Quem tiver com garrafa, bota a garrafa perto. Tá na geladeira, esqueceu de pegar? Tá em outro lugar, esqueceu de pegar? Ótimo, é só pegar e mentalizar. É só mentalizar que a gente consegue também atingir. Eu repito, a espiritualidade amiga é maravilhosa, né? Ó bom Deus, ó espiritualidade amiga. Agradecemos por mais esta noite, agradecemos por mais estes momentos e te pedimos, ó Mestre Jesus, que durante as nossas orações todos possam ser mais uma vez visitados, todas as casas possam receber a sua faxina espiritual e que todas as águas que aí estiverem disponíveis possam ser fluidificadas por aquela enferma em especial. Nós pedimos, ó bom Pai, e pedimos igualmente por todos aqueles que estão acamados, que estão impossibilitados de sair, e que a cólera é tanta, a febre é tanta, que eles não conseguem nem se conectar às facilidades modernas. Eles se fecham e ficam refratários. E neste momento possamos usar as nossas forças em comum para levar estes um passe espiritual. Que assim seja. Graças, graças, graças. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Graças, graças, graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós que enterramos agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graça, graça, graça. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz
aquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia e ao órfão. Senhor, que a vossa bondade se estenda por tudo o que criastes. E te pedimos, ó Pai, piedade para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre, e que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte paz, a esperança, a fé. Deus, bem sabemos que um raio, uma única faísca do vosso amor pode abrasar toda a terra. E assim, bom Pai, pedimos, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Pois assim sabemos que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Igualmente a Moisés sobre a montanha, bom Pai, nós vos esperamos com os braços abertos e te sentimos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e igualmente a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Graças, graças, graças. E assim, meus irmãos, eu agradeço imensamente a presença de todos. Agradeço não somente pelo carinho, mas igualmente pela troca. Desejo a todos uma ótima semana. Lembrando que segunda-feira nós temos Giovana, quarta-feira teremos o nosso irmão Gildo e sexta o nosso irmão Ronaldo. Fiquem bem, fiquem em paz e contem conosco para tudo. Porque nós vamos contar com vocês para tudo. E assim faremos uma corrente muito maior que a de solidariedade, uma corrente de caridade mútua. Boníssima semana a todos. Bom Pai possa nos abençoar. Que assim seja. Graças, graças.